Aleluias, glória a Deus. Amados, como é bom termos esse momento de louvor, onde nós podemos cantar e contar as grandezas do Pai. É um momento muito oportuno, um momento de louvarmos a Deus, mas agora chegou também um outro momento muito importante, que é o momento da palavra do Senhor, onde nós temos dedicado ao crescimento, ao fortalecimento da nossa fé. E nós temos meditado no capítulo 3 de Gênesis, pois nós sabemos que é um capítulo muito importante e central também para a nossa fé. E nós estamos expondo o capítulo 3 para que possamos ter um conhecimento mais amplo, profundo, pois, como falamos e temos dito nas outras pregações, é um capítulo chave, importante, pois tem muitas doutrinas importantes nele, tem muitos detalhes. E a coisa mais triste é vermos que, infelizmente, a maioria dos cristãos desconhecem a dimensão, a profundidade e a importância do capítulo 3 de Gênesis para o Evangelho. Para nós entendermos a queda do homem, entendermos o que o homem era e o que ele se tornou. Como nós falamos, a queda não foi um simples resvalar de calcanhares, onde uma criança cai, o pai vai em direção, assopra ali os arranhões e diz: está tudo bem. Não. A queda foi algo mais profundo, como nós falamos, mexeu com a nossa estrutura, mexeu com aquilo que nós somos, transformou a nossa natureza, fez com que nós tivéssemos consequências drásticas, profundas, e tudo isso é importante nós sabermos, pois há uma necessidade imensa em entendermos cada detalhe, cada nuance, entendermos cada ponto da queda. E a nossa geração, infelizmente, está cada vez mais longe daquilo que a Bíblia expõe. Como nós falamos, aqui é a explicação do próprio Deus sobre a nossa condição, a condição do homem, a condição do ser humano pós-queda. Então, a melhor explicação que nós temos do próprio Deus, dizendo para nós aquilo que nos tornamos. Então, mais uma vez, hoje, nós vamos dar uma lida no capítulo todo, para que possa sempre estar a história fresca em nossas memórias, para que possamos então meditar com segurança e assim prosseguirmos naquilo que estamos fazendo nessa série de Gênesis capítulo 3. Você que tem a sua Bíblia, abra ela, leia ela, pegue ela na sua mão, leia, mantenha-a aberta, pois é muito importante para que você possa estar familiarizado com o texto. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fazes saber? Que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. E como nós falamos, aqui está o capítulo 3, capítulo muito importante, capítulo essencial, para que nós possamos hoje nessa noite dar continuidade aí à nossa exposição. No culto passado, onde nós meditamos sobre Gênesis 3, uma coisa muito importante ficou frisada, que é o homem, ele fazendo ali
das folhas da figueira algo para se esconder. E nós vimos que as folhas de figueiras nós também hoje fazemos sobre a nossa vida. Porém, elas são inúteis. Então, no culto de hoje, nós vamos olhar para aquilo que a gente deu uma pequena pincelada, que é quando Deus, após a queda, Deus ele chama Adão. Deus ele pergunta por Adão. Deus ele diz: onde estás? E nós vimos como isso é maravilhoso. E nós vamos hoje, nessa noite, então, olhar um pouco sobre essa frase. E chamou Deus a Adão e disse: onde estás? Então hoje nós vamos ver mais um ponto sobre o capítulo 3, que é a queda e Deus. Nós vamos dar uma olhada sobre esse chamado de Deus a Adão. Nós vimos que o homem, quando cai, ele não vai em direção a Deus. O homem, quando ele cai, a tendência é fugir da presença de Deus, se afastar da presença de Deus. Isso é o natural do pecado. E nós vimos então que Deus, após a queda de Adão, Deus espera até a viração do dia para que possa ir até Adão. Mas como nós falamos, Adão, quando ouviu a voz de Deus, não era mais a voz do seu amado. Agora é uma voz que traz a ele temor, tremor, medo. Agora é uma voz que revela algo sobre ele mesmo. Quando antes ele estava ali na sua inocência, quando Deus chamava, Adão corria em direção a Deus, esperava por aquele momento, ansiava por aquele momento. Era um momento onde ele poderia estar na presença de Deus e adorar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Falava com Deus, tinha um contato todos os dias com o Criador. E isso é maravilhoso. Mas quando ele quebra ali o mandamento de Deus, quando ele cai, quando ele peca, quando o pecado entra, quando o pecado muda toda a sua estrutura, quando o pecado abre o seu entendimento para o mal, e ele se encontra ali, ele vê que está nu, ele vê que algo mudou, ele vê que aquilo que Deus falou se cumprira. Então quando Deus o chama, ele foge da presença de Deus. Então nós vemos que, e chamou o Senhor Deus a Adão, e lhe disse: onde estás? Amados, é sem dúvida, como nós falamos, o registro mais bonito da graça divina. Aqui está diante de nós o registro de Deus indo atrás do pecador. Aqui está Deus se movendo e dando o primeiro passo em direção ao pecador. Então esse registro é o registro mais belo que podemos ver. É Deus chamando o pecador. A graça divina sendo manifestada. Amados, esta não era a voz de um policial, mas o chamado de um amor compassivo. Como nós falamos, nós não sabemos o horário que Adão pecou, mas o que sabemos é que ele teve tempo para se arrepender, ele teve tempo para analisar a situação, ele teve tempo para fazer muitas coisas. Mas tudo que observamos, todo o comportamento de Adão, que hoje se aplica à raça humana,
foi de fugir da presença de Deus, foi de esconder os seus pecados, foi de forjar a sua própria justiça, foi de, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz do Criador, ao ouvir a voz do seu amado, foi se esconder, foi temer. Então, amados, o que nós temos é esse aspecto agora direcionado também aos seus descendentes. Então, essa não era a voz de um policial, antes era a voz do próprio Deus, mas o chamado de um amor compassivo desse Deus. Negro, como se apresenta este cenário, amados. Como negro é, como se apresenta para nós agora. Serve apenas para revelar mais claramente as riquezas da graça de Deus. Nossos primeiros pais foram altamente estimados, abençoados com tudo o que o coração poderia desejar, e tiveram apenas uma única restrição colocada sobre a sua liberdade, para testar sua lealdade e fidelidade ao Criador. Somente uma. Como foi temível a queda. É como nós sempre falamos, infelizmente, as pessoas acabam não tendo uma real compreensão do que foi a queda. As pessoas não entendem o que o pecado de fato fez. Quão terrível é o pecado no homem. Que danos foram causados. A profundidade dessa queda. A dimensão dessa queda. Os homens simplesmente preferem não falar sobre a queda. A queda, muitas das vezes, ela é ignorada. É por isso que as pessoas acabam abraçando tantas outras filosofias, tantas outras explicações sobre a queda, e acabam deixando de lado aquilo que o próprio Deus nos revelou através da sua palavra. É como nós falamos, os homens hoje abraçam o humanismo secular, o darwinismo, abraçam qualquer filosofia que é centrada no homem, que é egocêntrica. Os homens acabam abraçando porque eles preferem ter uma visão rasa sobre a queda, como se a inocência deles fosse algo que os pouparia de algo no futuro. Mas não, a nossa ignorância não é sinal de inocência sobre algo. Por isso, amados, nós temos que aprender sobre essa queda e ver o quão terrível é o pecado, o quão terrível foi o que a queda provocou em nós. Amados, e se Deus os tivesse entregue aos eternos agrilhões sobre as trevas, como Ele fez aos anjos quando pecaram? Já imaginou? Os anjos, quando pecaram, eles foram ali automaticamente lançados. A sua natureza também mudou, mas sem esperança de salvação. Agora imagine se Deus tivesse entregue aos eternos agrilhões sobre as trevas, como Ele fez com os anjos quando pecaram. Se Ele fizesse a mesma coisa com Adão e Eva e com nós. E se a sua ira os tivesse consumido instantaneamente, no momento em que os seus dentes cravaram naquele fruto? Imaginem por um momento. Deus o falou, não comam. E então eles ignoraram aquilo, e quando eles comessem, Deus instantaneamente fulminasse, derramasse toda a sua justiça sobre eles. Imagine.
Não teria sido muito rigor? Teria sido simplesmente, amados, mera justiça. Pois o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus de justiça. Então, se Deus estivesse exterminado Adão e Eva instantaneamente no momento do furor da sua ira, quando eles desobedeceram, não teria sido muito rigor da parte de Deus. Teria sido simplesmente mera justiça. Era tudo o que eles mereciam. É tudo o que nós merecemos. Mas não, amados. Na sua infinita condescendência e abundante graça, Deus dignou-se a ser aquele que busca o pecador e desceu ao Éden, bradando: onde estás, Adão? Consegue imaginar essa graça? É como se no momento em que houvesse ali aquela desobediência, ao invés de Deus derramar a sua ira, Deus então ele brada: aonde estás, Adão? W. Thomas resumiu convincentemente o sentido desta pergunta com as seguintes palavras, amados. A pergunta de Deus a Adão ainda soa no ouvido de cada pecador hoje: onde estás? É o chamado da justiça divina, a qual não pode fechar os olhos ao pecado. É o chamado do pesar divino que aflige o pecador. É o chamado do amor de Deus que oferece redenção do pecado. Para cada um de nós, hoje, o chamado é reiterado: onde estás, ó pecador? Amados, essa pergunta e a voz de Deus tem ecoado no decorrer da história, até chegar em nós. Então, hoje nessa noite, que o Espírito Santo possa fazer com que essas palavras cheguem aos seus ouvidos, que essa verdade te alcance hoje nessa noite. Tudo que está registrado em Gênesis 3, amados, tem muito mais do que um sentido restrito. E isso faz com que nós possamos hoje nessa noite entender. Não foi Adão quem procurou Deus, mas Deus quem buscou a Adão. E aqui nos revela algo maravilhoso. Não há nenhum homem que busque a Deus. Em Romanos diz que todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém. E a atitude de Adão após a queda ficou registrada nos seus descendentes. E o que nós podemos ver, então, é que é Deus quem busca Adão entre as árvores. Se deixássemos Adão estaria sempre se escondendo de Deus. Adão estaria sempre cozendo folhas de figueira para esconder-se de Deus. Adão estaria sempre buscando fazer as suas próprias justiças, mas ele nunca procuraria Deus. É como nós falamos, os homens religiosos são assim, os homens legalistas são assim, os moralistas também são. Quando nós nos comparamos com meros homens, sempre surge em nossa mente que não somos tão maus quanto pensamos, que na verdade somos bons em relação a outros. Mas quando fazemos essa comparação com outros homens, o gabarito está errado. O que deveremos fazer é nos comparar com Cristo. E aí sim, então, podemos ver a nossa miséria espiritual. Então, amados, não foi Adão quem procurou Deus, mas Deus quem buscou Adão.
E esta, amado, tem sido a ordem desde aquele dia. Desde aquele dia no Jardim do Éden, é assim que ocorrem as coisas. Como nós falamos em Romanos 3:11 diz, não há quem busque a Deus. Por isso que hoje em dia, as pessoas que não conseguem compreender a queda, a profundeza das quedas, quando nós anunciamos o Evangelho, eles dizem, mas se uma pessoa buscar Deus, Deus não vai querer essa pessoa? Não existe tal pessoa, não existe tal ser humano. Quando nós falamos que se Deus foi Ele que nos elegeu, antes da fundação do mundo, é Deus que gera em nós todas as coisas necessárias para que respondamos o seu chamado. Aí as pessoas que não se aprofundam sobre a queda, eles viram e dizem, mas se o homem buscar a Deus, e se o homem quiser Deus? A resposta em Romanos 3:11 diz, não há quem busque a Deus. Não existe tal homem, tal ser humano. Olhe para Adão, no momento em que caiu, no momento em que pecou, no momento em que ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Correu, se escondeu, e então Deus foi atrás de Adão. Foi Deus que perguntou sobre ele, foi Deus que o chamou. E isso tem se repetido no decorrer da história da humanidade. Cada homem que se achegou a Deus, cada homem que respondeu esse chamado, cada homem que foi alcançado pela graça divina, assim como Adão, também respondeu a esse chamado. Esse é o padrão desde aquele dia. Foi Deus quem chamou, foi Deus quem buscou Abraão, foi Deus quem buscou e chamou a Abraão, enquanto ele ainda era um idólatra. Veja, Abraão estava vivendo a sua vida, Abraão estava de acordo com a sua cultura, Abraão estava de acordo com a sua família, Abraão estava seguindo os desejos do seu coração, mas Deus o buscou, Deus o chamou. Abraão não procurava por Deus, ele era um idólatra. Foi Deus quem buscou Jacó em Betel, quando ele estava fugindo das consequências dos seus erros. Você consegue perceber? Em cada chamado das histórias bíblicas, foi Deus quem buscou Moisés, enquanto ele fugia em Midian. Foi Deus que buscou ele. Moisés era um fugitivo, ele tinha matado. Amados, o que podemos aprender? O que podemos ver é que é sempre assim. É Deus indo atrás dos pecadores, é Deus chamando os pecadores. E o que notamos é que nenhum desses pecadores buscavam Deus, procuravam Deus, ansiavam por Deus. Olha Paulo, o apóstolo Paulo ainda respirava ameaças. O apóstolo Paulo ainda estava cheio de ódio pela igreja, cheio de ódio pelos cristãos. Ele estava prendendo, matando. Quando naquele dia Cristo o chamou. Veja, nenhum homem pode se preparar para se encontrar com Deus. Nenhum homem pode optar e planejar o seu encontro com Deus. Não foi assim com Moisés, não foi assim com Jacó, não foi assim com Abraão, não foi assim com Paulo. Mas o que vemos? O que vemos em Adão? Deus indo atrás, Deus chamando, é Deus se movendo. O pecador não pode dar o primeiro passo em direção a Deus, pois ele está morto, e morto
não responde a chamado algum. Morto não responde. Morto ele não tem vida. Ele não pode responder aos impulsos do chamado. Foi Cristo quem buscou apóstolos, todos eles, enquanto eles estavam envolvidos com a pesca, para que ele pudesse dizer: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Veja, o padrão foi Cristo que no seu amor inefável veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amados, é o pastor que procura as ovelhas, e não a ovelha que procura o pastor. Quão verdadeiro é, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Veja, o amor dele é incondicional, o nosso é condicional. Veja, é ele que busca cada discípulo seu. É ele que age em nosso favor. É ele que vem ao nosso encontro. É o chamado de Deus no jardim que ecoa por toda a história humana. E hoje, nessa noite, que esse chamado ecoe sobre a sua vida também. Que nós possamos entender que é Ele que chamou Abraão, é Ele que chamou Adão, é Ele que chamou Jacó, é Ele que chamou Moisés, é Ele que chamou os 12. É Ele que chamou Paulo. E nenhum desses o procurava. Não. Quão verdadeiro é e quão importante é isso para nós. Entendermos que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que possamos apreciar, amados, mais profundamente e mais maravilhosa condescendência da divindade, dobrando-nos tão humildemente, como se nos interessássemos e buscássemos os vermes mais inferiores do pó. É isso que nós temos que entender. Que o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E ao nos escolher no tempo certo, Ele então vem ao nosso favor. Não é nós que vamos ao encontro dEle. O homem não consegue ir. O homem não procura por Deus, o homem não tem desejos por Deus, o homem não quer Deus. Mas quando Deus o quebranta, quando Deus o transforma, não há nada que esse homem queira mais do que Deus. Não há. Tudo é mudado. Então hoje nessa noite, amados, que possamos apreciar isso. Que possamos ter os nossos olhos abertos para essa maravilhosa graça. Que nós possamos ter o nosso entendimento preenchido com essa verdade, com essa profundidade e maravilhosa condescendência de Deus, que mostrou o seu interesse por nós e nos buscou, e nos achou, e nos chamou, e com isso nos fez novas criaturas. Olhemos o que Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Novamente aqui contemplamos, amados, a abundante riqueza da graça de Deus. Você já notou? Antes de julgar, antes de Ele manifestar, Ele manifestou a sua graça primeiro. Antes de Deus desferir cada julgamento da queda,
É maravilhoso. A graça sempre está presente. Antes dele julgar, antes dele deferir cada sentença, o que Deus faz? Ele manifestou a sua graça. Antes de expulsar os culpados do jardim do Éden, o que ele fez? Ele deu a eles uma bendita promessa e esperança. Isso não é maravilhoso? O homem não teria direito a nada. O homem não merecia nada. O homem não merecia. Mas veja o que Deus faz. O homem peca, o homem cai. Deus não vem imediatamente com a sua ira, com a sua justiça. Deus, ele vem na viração do dia, vai atrás do pecador, o chama. E antes de expulsá-los do jardim do Éden, o que Deus faz? Antes de julgá-los, ele manifestou a sua graça. Antes de expulsar Adão e Eva, ele deu a eles a bendita promessa e uma bendita esperança. Embora Satanás tivesse levado a cabo a queda do homem, anuncia-se que alguém viria e feriria a sua cabeça. O pecado veio pela mulher, então por ela deveria vir o Salvador. Por ela veio a maldição, então por ela viria aquele que suportaria e removeria a maldição. O paraíso foi perdido por causa da mulher. No entanto, deveria nascer dela aquele que o resgataria. Que graça o Senhor da glória era para ser a semente da mulher. Que graça! O Senhor da glória era para ser a semente da mulher, amados. Temos aqui o começo e a semente de toda a profecia. Seria fora de nossa alçada agora tentar qualquer coisa que não um simples resumo do conteúdo deste maravilhoso versículo. Mas 3 coisas devem ser cuidadosamente observadas. Primeiro, diz que deve haver inimizade entre Satanás e a mulher. Esta parte do versículo, amados, é constantemente desconsiderada por comentaristas. Poucas pessoas se atentam a isso. No entanto, é de profunda importância. Olha o que diz a mulher. Aqui tipifica Israel. A mulher cuja semente prometida veio. A mulher de Apocalipse 12. Os filhos de Israel, sendo o canal designado, através do qual o Messias estava por vir, tornaram-se objetos da continuada inimizade e ataques de Satanás. Todos os estudiosos das Escrituras sabem perfeitamente de que maneira maravilhosa esta profecia já se cumpriu. As fomes mencionadas em Gênesis foram os primeiros esforços do inimigo para destruir os pais da raça humana. O decreto do faraó para matar todos os primogênitos. O decreto de faraó para matar todos os primogênitos. O ataque egípcio no Mar Vermelho. O ataque aos cananeus em terra. O plano de Ramã. Todos são exemplos dessas inimizades entre Satanás e a mulher. Enquanto a contínua perseguição dos judeus pelos gentios e a futura oposição da besta testemunham as mesmas verdades. Segundo, aqui são referidas 2 sementes. Um outro item que geralmente é despercebido: tua semente e a sua semente.
A semente de Satanás é a semente da mulher. O anticristo e Cristo. Todas as profecias convergem para estas duas pessoas. Na primeira dessas expressões, tua semente, semente de Satanás, temos mais do que uma alusão. Aleluias. Temos mais do que uma alusão à natureza sobrenatural e satânica do anticristo e o seu caráter. Desde o começo, o diabo tem sido, aleluias, desde o começo, o diabo tem sido um imitador de Deus, e o clímax não será atingido até que ele, ousadamente, imite a união hipostática das duas naturezas do nosso abençoado Senhor Jesus Cristo. Sua natureza humana e sua natureza divina. O anticristo será o homem do pecado e o filho da perdição, literalmente, a semente da serpente. Assim como o Senhor é o filho do homem e o filho de Deus em uma só pessoa, esta é a única conclusão lógica. Se a sua semente termina em uma única personalidade, o Cristo, então, através de cada princípio de interpretação do som, tua semente deverá culminar em uma única pessoa, o anticristo. A sua semente, a semente da mulher. Temos aqui o primeiro relato que se refere ao nascimento sobrenatural do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi profetizado que ele deveria entrar neste mundo de uma maneira sem igual. Sua semente, a semente da mulher, não do homem. Do cumprimento exato desta profecia, tomamos conhecimento de dois registros inspirados que nos é dado no Novo Testamento, sobre a maravilhosa concepção. Uma virgem conceberia uma criança. Há 4.000 anos depois dessa predição inicial, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Gálatas 4:4. Isso é importante para nós. No terceiro item desta profecia maravilhosa, faz-se referência a uma dupla pisadura. A semente da mulher feriria a cabeça de Satanás, e a serpente feriria o seu calcanhar. A última cláusula desta profecia já se tornou histórica. O ferimento no calcanhar pela serpente, na semente da mulher, é uma referência simbólica. O ferimento no calcanhar pela serpente na mulher, na semente da mulher, é uma referência simbólica ao sofrimento e morte de nosso Salvador, que foi ferido pelas nossas transgressões e iniquidades. Mas a primeira dessas cláusulas aguarda ser cumprida. A pisadura da cabeça da serpente acontecerá quando o Senhor retornará à terra, em pessoa e em poder. E quando o dragão, aquela velha serpente, que é o diabo e Satanás, deverão ser amarrados, presos por 1000 anos, o milênio, atirados no mais profundo do abismo. Novamente, dizemos que importante prova este versículo nos oferece, amados, da divina inspiração das Escrituras. Quem, senão ele, que conhecia o final desde o começo, poderia dar um perfil exato da história subsequente e acondicioná-la nos limites desses versículos? Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Gênesis 3:21. Para explicar e expor adequadamente este versículo, amados, muitas páginas deveriam ser escritas
muitos sermões deveriam ser pregados, mas necessariamente devemos nos contentar com poucas linhas e poucos minutos da pregação. Este versículo nos dá um quadro típico da salvação de um pecador. Foi o primeiro sermão do Evangelho pregado pelo próprio Deus, não em palavras, mas em símbolo e ação. Foi uma expressão em palavras do modo pelo qual uma criatura pecadora pudesse retornar e se aproximar do seu divino Criador. Foi a declaração inicial do fato principal que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Foi uma ilustração abençoada de substituição, a morte do inocente no lugar do culpado. Sim, amados, antes da queda, Deus tinha definido o salário do pecado, que diz: no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Deus é justo, e como juiz de toda a terra, Ele deve fazer o quê? Justiça. Sua lei tinha sido quebrada, a sua lei fora violada, e a justiça exigia a execução da sua penalidade. Mas a justiça deveria sobrepor-se à graça de Deus? Não, não, não. Há nenhum meio pelo qual a graça possa reinar sobre a justiça. Deus seja louvado, que há e houve. A graça quis poupar o ofensor. E porque a justiça requer morte, alguém deveria ser morto em seu lugar. O Senhor Deus vestiu Adão e Eva com peles. Pense, com peles. Para obter essas peles, animais devem ter sido sacrificados. A vida deve ter sido tirada daqueles animais. E o sangue deve ter sido derramado daqueles animais. Veja, para que Adão e Eva fossem cobertos por Deus. Para que peles pudessem cobri-los. Então aqui, amados, podemos ver algo maravilhoso para nós. E foi nesse sentido que a vestimenta foi fornecida para o caído e arruinado pecador. A aplicação do tipo é óbvia. A morte do Filho de Deus foi prefigurada, porque o Senhor Jesus deu sua vida pelas ovelhas. Deus pode ser agora o justo e o justificador daquele que crê em Jesus. E nós já falamos sobre isso muito lá na carta de Romanos. Mas como é bom termos essas verdades em nossas mentes. Como é bom, amados, podermos olharmos para isso. Que belo e perfeito é o tipo. Foi o Senhor Deus quem proveu as peles, cozeu-as e vestiu os nossos primeiros pais. Eles não fizeram nada. Mais uma vez, observe, veja como isso é gritante para nós. Eles não fizeram nada, mas Deus fez tudo. Deus fez tudo. Eles foram inteiramente passivos. A mesma verdade abençoada é ilustrada na parábola do filho pródigo, amados. Quando o peregrino tomou o lugar de uma criatura perdida e desgraçada e assumiu o seu pecado, a graça do coração do pai foi revelada. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Lucas 15:22. O filho pródigo não teve que providenciar sua própria roupa, nem mesmo vestiu-se. Tudo foi feito pelo Pai. E assim é com cada pecador, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Amados, bem podemos louvar
regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Aleluias! Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Isaías 61:10. Então o que podemos ver, amados? No exemplo de Adão e Eva, quando Deus trouxe as suas peles, eles foram passivos. Deus providenciou tudo, Deus os cobriu, Deus providenciou o sacrifício, Deus fez todas as coisas. Quando olhamos para o filho pródigo, a mesma coisa. O pai providenciou cada detalhe para o seu filho. E então podemos nos alegrar porque bem sabemos que nada, sabemos que é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e entendermos que essas coisas não vêm de nós, é dom de Deus. Amados, quão maravilhoso podemos hoje nessa noite nos alegrar, como nós podemos nos alegrar com essas verdades. E por isso, amados, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Esta foi o auge da condenação divina do primeiro pecado. Depois que a sentença do julgamento tinha passado, primeiro sobre a serpente, depois sobre a mulher e finalmente sobre o homem, e depois que Deus graciosamente deu a eles a preciosa promessa de sustentar seus corações e fornecer uma vestimenta para cobrir a sua vergonha, Adão e Eva foram colocados para fora do paraíso. O significado moral aí é evidente. Era impossível para eles permanecer no jardim e continuar se relacionando com o Senhor. Ele é santo, e aquele que está maculado não pode entrar na sua presença. O pecado sempre resulta em separação, e em separação de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías 59:12. Aqui está o homem caído. Aqui está o homem em pecado. Aqui vemos o cumprimento da ameaça de Deus. Ele anunciou: no dia em que comeres, certamente morrerás. Morrer não apenas fisicamente. Há algo infinitamente pior do que isto, mas morrer espiritualmente. Assim como a morte física é a separação da alma e do corpo, a morte espiritual é a separação da alma de Deus. Este meu filho foi morto, separado de mim, e vive novamente, restaurado para mim. Quando se diz que pela natureza somos mortos em delitos e pecados, é porque os homens estão alienados da vida de Deus pela ignorância que há neles, por causa da cegueira dos seus corações. Efésios 4:18. De maneira semelhante, aquela morte judicial que aguarda todo o que morre em seus pecados. A segunda morte não é a aniquilação, como muitos estão falsamente ensinando por aí. Pois mas a separação eterna de Deus e eterno castigo no lago de fogo. Assim, aqui em Gênesis 3, temos a própria definição de Deus sobre a morte, separação dele, evidenciada pela expulsão do homem do paraíso, do jardim do Éden. Sendo assim, amados, para nós terminarmos essa noite, o impedimento do caminho para a árvore da vida ilustrou uma importante verdade espiritual, de algum modo peculiar. Esta árvore parece ter sido um símbolo da divina presença. Provérbios 3:18.
E o fato de que o homem caído não tivesse direito do acesso a ela, enfatizou a distância moral em que ele permaneceu de Deus. O pecador, como tal, não teve acesso a Deus, porque a espada da justiça impediu seu caminho. Assim como o véu do tabernáculo e no templo impediam a entrada do homem à divina presença. Mas louvado seja Deus que alguém nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, caminho que nos leva a Deus. Sim, aquele que é ele mesmo o caminho, como ele disse em João 14,6. E como isso se cumpriu, a justiça retirou a sua espada, ou melhor, embanhou na lateral do nosso adorado Salvador, lá na cruz. Sem dúvida, aquela solene, mas preciosa palavra de Zacarias 13,7: desperta, ó espada, contra o meu pastor. Relembre Gênesis 3,24. E porque o pastor foi derrotado por completo, as ovelhas são poupadas, e no paraíso de Deus comeremos da fruta da árvore que Adão foi impedido de comer. Apocalipse 2,7. Então, amados, sintetizando o que falamos, então esta importante divisão de nosso assunto até aqui, Deus e a queda, descobrimos uma exposição de sua condescendência em procurar o homem, uma evidência da sua graça, ao dar uma profecia abençoada e a promessa de sustentar e animar, isso é, alegrar o homem, o coração do homem, uma demonstração da sua graça, ao providenciar uma vestimenta para a sua vergonha, a vergonha do homem, uma manifestação da sua santidade em punir o pecado do homem, e uma prefiguração típica da urgência e necessidade de um mediador entre Deus e o homem, que hoje nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intermediador, pois entre Deus e o homem não há nenhum outro nome que devemos colocar nessa situação. Então, que Deus possa nos ajudar, que essas verdades possam estar em nossos corações, que nós possamos nos alegrar cada vez mais e entendermos a grandeza daquilo que Deus tem nos mostrado até aqui, pois a palavra dele é vida para nós, e nós hoje nessa noite vimos a importância de termos esse Deus que vem ao nosso encontro. Nós vemos esse Deus providenciando todas as coisas, um mediador. Nós vemos esse Deus maravilhoso punindo o pecado do homem. Nós vimos então a necessidade de um mediador, e nós vimos que o quão importante é para nós essas verdades. Que Deus nos abençoe, que possamos estar aqui no próximo culto, para que nós possamos estar sendo alimentados pelo Evangelho. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez a Tua palavra ser ministrada, que nós possamos, ó Pai, aprendermos mais de Ti, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa abrir o nosso entendimento, que nós possamos nos alegrar, que a Tua palavra possa produzir filhos para Ti, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus.